o fogo ele precisa arder continuamente. É um fogo contínuo. Eu quero que você feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração e a gente já vai entrar na palavra. Mas que você tenha isso no seu coração, você que está em casa, em nome de Jesus. Que esse fogo não pare. Talvez o fogo que está no teu coração é um outro fogo, não é o fogo do Espírito Santo, é um fogo da sua adolescência, é um fogo pela desobediência. Quantas pessoas, quantos pais chegam para mim e falam, pastor, meu filho é fogo. O bichinho não tem jeito. Talvez muitos aqui estejam nessa categoria de fogo. Mas eu declaro em nome de Jesus, a partir do momento que finalizar esse culto, você vai estar com o seu coração cheio do fogo do Espírito Santo. Eu sei que você já está. Em nome de Jesus, Pai, me dá sabedoria para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus. Me dá graça, Pai, para falar um pouco sobre a Tua palavra. Como eu amo falar da Sua palavra, como eu amo o Teu altar. Como nós vamos falar aqui, meu Pai, o Senhor, a Tua presença é o fogo. Mas o Senhor só vem com fogo quando existe um altar verdadeiro. E por isso, meu Deus, que possamos fazer do nosso coração o Teu altar. O altar da adoração, o altar da busca, o altar da Tua presença nessa hora, em nome de Jesus. Pai, que possamos sim, meu Deus, entender que o Senhor tem fogo, que é a Tua presença para cada um de nós. Mas que possamos entender que nós precisamos preparar o nosso coração para receber o Teu fogo. Se não prepararmos os nossos corações, o Senhor não vem com o Teu fogo. Ah, Espírito Santo, toca os meus lábios, que eu consiga falar aquilo que o Senhor tem para nós. E que esse povo não saia daqui dizendo que bonita mensagem, que bela mensagem, mas que eles possam sair daqui dizendo, ah, meu Deus, eu guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Esse é o desejo do meu coração. Toda a igreja diz, amém, você pode se assentar. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos de fogo, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa entender que existe um fogo, que esse fogo é um fogo natural. E a gente precisa entender isso, porque esse fogo natural, ele é constituído por 3 elementos. Quem sabe quais são esses elementos? Oxigênio, combustível e calor. Sem oxigênio, sem combustível, sem calor, não tem como ter fogo. E quando nós juntamos todos esses elementos, produz algo maravilhoso. Calor. Fogo. É impossível um ser humano viver sem fogo. Irmão, já pensou você vivendo sem fogo? Sabe por quê? Porque o fogo, ele ilumina. O fogo, ele traz calor. O fogo te aquece. É impossível, tudo que você vai fazer hoje, as coisas que você usa, os materiais, tudo que você pode imaginar, produz. Para produzir, precisa do fogo. Precisa aquecer, precisa estar na temperatura, precisa de luz, precisa de combustão, precisa de oxigênio para produzir qualquer coisa. Isso é um fogo natural. Sem fogo não existe vida humana. É por isso que Deus, Ele ama o fogo. Quando a gente vai para a palavra de Deus, você vai ver que de várias formas o Senhor, Ele vai se mostrar como fogo. Sabe por quê? Porque Deus é o próprio fogo. Ele é o próprio fogo. Se você for parar para analisar
A palavra de Deus tem fogo. Em Jeremias 23, 29, eu não tenho tempo para ler todos os versículos, mas Hebreus 12, 29, se você quiser anotar, eu vou te dar alguns versículos aqui, depois você estuda em casa. Hebreus 12, 29 vai dizer que Deus, Ele é o próprio fogo. Jeremias vai falar que a palavra, o Senhor é um fogo consumidor. A palavra do Senhor é fogo. E quando nós falamos de fogo, é impossível alguém viver espiritualmente sem o fogo consumidor do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que Deus, Ele quis se manifestar, de alguma forma Ele usou fogo. A única vez que Deus se mostrou, que as pessoas conseguiram ver, quando Deus, Ele quis se materializar de alguma forma, foi através do fogo. Olha a importância. Quando Deus fala numa coluna de fogo, Abraão fez uma aliança no fogo. Irmãos, isso é tão poderoso, isso tem que entrar na tua cabeça, isso tem que entrar no teu coração, em nome de Jesus. Quando o povo saiu lá do Egito até a terra prometida, existia uma coluna de fogo que caminhava com aquele povo. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Quando aquela coluna de fogo vinha, deserto, irmão, era algo difícil de viver. Deserto à noite, você não consegue viver se não tiver fogo, se algo não te aquecer. E a palavra de Deus diz que vinha uma coluna de fogo. Era como se fosse uma bola de fogo, uma coluna de fogo que pairava sobre aquele povo e aquecia os corações. Olha a importância do fogo. Quando aquela coluna de fogo vinha, o povo ficava tranquilo, sossegado, porque a presença de Deus estava ali. E eu quero que você entenda nessa noite que o fogo representa a presença. Sem esse fogo, sem essa presença é impossível. Irmãos, de várias formas, quando você vai para a palavra de Deus, quando você vai para a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele ama fogo. Elias, quando ele estava reunido com os profetas de Baal, ele falou assim: olha, o Deus que responder com fogo. Então Elias, ele prepara o altar. Quem conhece a história, você sabe disso. Elias prepara o altar e quando ele fala assim: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E aí os profetas de Baal começam a gritar, pedindo Baal, Baal, Baal. Nada de acontecer. Quando de repente Elias começa a clamar por fogo, e o fogo vem, a presença de Deus vem. Irmão, que você possa, em nome de Jesus, entender que nós precisamos desse fogo. Lembra de Atos? No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos numa só fé, num só amor. Eles estavam em comunhão. Onde existe comunhão, Deus ordena a bênção. Estavam todos reunidos, quando de repente veio do céu uma bola, como se fosse uma coluna de fogo, e encheu aquela casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e no Espírito Santo. Isso é tão precioso, porque eu quero te dar essa introdução, para você entender o que de fato representa o fogo de Deus. O fogo de Deus é algo extraordinário, porque o fogo de Deus representa julgamento. Você que está anotando, Apocalipse 20, 14 e 15, você vai ver que Deus vai julgar através do fogo. Se as suas obras forem de palha, de madeira, de feno, diz a palavra de Deus que tudo aquilo que você fez aqui na terra, se você foi fogo de palha, irmão, vai consumir. Mas se for de pedras preciosas, é o fogo de Deus que vai julgar. Repare o quão é importante nós entendermos, você que está em casa, o quão é importante nós entendermos o que representa o fogo de Deus. O fogo de Deus é a maneira de fazer a purificação. Hoje eu estava conversando com a Mirra e com o Flávio, e eles falavam sobre o ourives.
É tão precioso o trabalho do ourives. Quando você vai fazer uma aliança, essa aliança que está no seu dedo, se você namora, ou se você é noivo, se você é casado, se você tem uma aliança aí de prata ou ouro, você sabe que isso passou por uma prova terrível. É a prova do fogo. E muitas vezes na nossa vida nós passamos pela prova do fogo. Você lembra de Daniel? Seus amigos que passaram pela prova do fogo. Estou me acertando com esse celular aqui. Ele trava, eu tenho que ficar toda hora travando. Lembra de Daniel? Seus amigos. Nabucodonosor manda aquecer o fogo. Fala assim, olha, vocês vão fazer do meu jeito. E os jovens de Deus, o que eles fazem? Não, seja como Deus quiser. É do jeito de Deus. E aí eles se mantêm firmes. Você sabe, irmãos, que tem gente que pela primeira prova, pelo primeiro fogo, já abandona a sua fé. Vem o fogo do desânimo, vem o fogo da doença, vem o fogo da decepção, de estar na igreja e de repente alguém te magoa, vem essa prova de fogo na sua vida e muitas vezes as pessoas desanimam. Só que a palavra de Deus vai falar que 3 amigos, quem sabe o nome deles? Sadraque. O que aconteceu com eles? Sabe que Daniel vai falar que Nabucodonosor, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes. Sabe que tem horas na nossa vida que a nossa luta, a nossa fornalha, a nossa prova, porque Deus ele te prova no fogo. Irmãos, é fogo. Você vai entender aqui, ao final dessa mensagem, que o fogo de Deus representa muitas coisas. Representa julgamento, representa prova. Quantas provas você tem passado? Ah, o senhor não conhece, pastor, não sabe o que eu tenho passado lá em casa. Eu sei, irmão, é prova de fogo. Muitas vezes nós temos que renunciar a tantas coisas, nós temos que abdicar de muitas coisas para estar na casa de Deus, para realmente cumprir o propósito de Deus, a obra de Deus, e nós vamos passando por prova, nós vamos passando por fogo, e a fornalha vai aquecendo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes mais, diz a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É o fogo, a prova do fogo. E quando nós falamos de paixão, fogo e glória, precisamos entender o que é paixão, precisamos entender o que é fogo, e precisamos entender essa glória que vem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É por isso que nós estamos nessa série. E hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui, meu irmão, em nome de Jesus, entendendo sobre esse fogo do Espírito, que é batismo para você, como diz Mateus. O fogo do Espírito é batismo. O fogo de Deus representa algo consumidor, meu irmão. Quantos desejam o fogo do Espírito Santo? Aleluia. Só que eu quero que você entenda nessa hora que não existe fogo de Deus para a nossa vida se nós não andarmos com a nossa vida no altar. Só existe fogo onde tem altar. Todas as vezes na Bíblia que você vai ver que as pessoas sacrificavam, quando descia o fogo de Deus, quando Deus falava com alguém, alguém estava com a sua vida no altar. Fogo de Deus, eu quero bater até você gravar na sua cabeça. Fogo de Deus, presença de Deus. Fogo de Deus é igual à presença de Deus. Quando tem fogo, mas eu estou passando pela prova. Você acha que Deus não está com você? A presença dele não está com você? Irmãos, muitas pessoas estão no leito de uma UTI. Muitas pessoas, esse menino que está entrando aí agora, esse homem, esse jovem que está entrando aí, passou pela prova do fogo. A maioria de vocês conhece a história dele, 23 dias entubado, por conta do Covid. Desenganado pelo médico.
Não tem mais jeito. O médico liberou a família para ir visitar porque tinha que se despedir já. Fogo, e Deus colocando fogo. Colocando fogo, e essa igreja orando, e a tua casa orando, essa família orando, as pessoas orando, e Deus provando. É isso que acontece, meu irmão, quando nós desejamos a presença de Deus, nós passamos por vários processos. Isso é um processo maravilhoso. Tem gente que não entende a importância do fogo. É difícil, tem que pagar, tem que correr, e a prova vai acontecendo, e vai aquecendo, e nós sentimos muitas vezes vontade de parar, vontade de desanimar. Talvez você chegou aqui assim, desse jeito, triste. Irmão, a gente está aqui ministrando, a gente sabe quando a pessoa chega aqui, ó, carregada do fogo do problema. Tem gente que não sente vontade de levantar a mão, de fechar o olho, não consegue abrir os lábios. Sabe por quê? Porque está difícil. Sabe por quê? Porque é o fogo muitas vezes te provando e você não entende. Ah, mas o meu pai você não conhece, pastor, a minha mãe, o que eu tenho passado. Irmão, permaneça mais um pouquinho em nome de Jesus. Seja como aqueles jovens que permaneceu e Deus deu a vitória. Deus há de te dar a vitória em nome de Jesus. Porque Deus responde com fogo. Deus responde a nossa oração. Agora eu quero falar para você como você pode receber esse fogo de Deus. Quantos gostariam de receber esse fogo de Deus? Quantos gostariam de receber o fogo de Deus? Irmãos, o fogo não começa numa madeira. Fogo natural, sim. Mas o fogo de Deus bate assim no seu coração. Bate bem forte. O fogo de Deus começa no meu coração. A presença do Espírito Santo que vem de encontro do seu coração. Sabe, irmãos, a vida cristã, deixa eu te dar um segredo aqui. Eu tenho 37 anos. A minha vida inteira eu passei dentro da igreja. E não pense você que foi um mar de rosas. A minha vida sempre foi difícil. Porque abdicar de tantas coisas para estar na casa de Deus não é para qualquer um. Eu não tenho um testemunho que eu venho aqui para você e falo assim, olha, eu fiquei tanto tempo preso, porque tem gente que tem uns testemunhos assim, fiquei preso, quase morri, levei um tiro e não sei o que, eu não tenho esse tipo de testemunho, fiquei não sei quantos anos numa casa da recuperação, não. Minha vida inteira é isso aqui, ó, altar, ministrando louvor, ministrando palavra, ministrando tantas coisas. Mas você pensa que foi fácil, irmão? Você acha que ser filho de pastor é fácil? Ser filho de crente? Vocês estão numa época agora em que ser crente é moda. Todo mundo é crente, irmão. Bruna Marquezine, Neymar. Todo mundo é crente. Todo mundo posta música de crente. Mas vai fazer isso há 20 anos atrás. Você vai na igreja. Irmão, se fosse hoje, esse tal do bullying que o pessoal faz aí, o que faziam, mas a gente não estava nem aí. Eu vou para a igreja. O que teu pai faz? Meu pai é pastor. Hã? Pastor. Que carro teu pai tem? Meu pai tem um Corcel 2 caindo aos pedaços. Quem conhece Corcel 2? Pouca gente conhece Corcel 2. Meu pai tinha um Corcel 2, irmão. Ele deve estar assistindo agora, depois ele vai me bater. Meu pai tinha um Corcel 2 que ele parava na porta da igreja. Os diáconos ficavam com vergonha. Pastor, dá para eu colocar o carro do outro lado da rua? Teu carro está ungindo aqui a calçada, derramando óleo por tudo. Carro ungido, Corcel 2 ungido. E aí você ia para a escola, eu não sei, na época, agora é assim, eles ficam perguntando para vocês, que carro teu pai tem. Na minha época tinha isso, irmão. Na tua época também, Bruno? E aí ser filho de pastor é o seguinte, se teu pai tem um baita de um carro, tá roubando da igreja. Se tem um carro fuleiro, coitado, também é pastor. E aí não tem meio termo, irmão.
Não tem meio termo. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você pense assim, mas você não conhece a minha vida. Irmão, cada um tem uma história. A história que eu tenho, a história que o Flávio, a Mirra, a Bruna, a Yasmin, a tua história, ninguém passou pelo que você passou. Ninguém vai passar pelo que você passou, tem passado. As sandálias que você está calçando, os sapatos que você está calçando, os calos que estão sendo formados nos seus pés. Você dá uma música bonita. Os calos dos seus pés. Ninguém entende. E aí você vem para a igreja e fala assim, pastor, está fogo. A minha luta, a minha dificuldade. Irmãos, é o processo de Deus, é o fogo de Deus. É a forma que Deus trabalha. E eu quero que você saia daqui entendendo nessa noite. Que Deus tem mais para você, mais para a sua vida. Tem fogo do altar para a sua vida. Tem fogo para a sua casa. Tem fogo para o teu ministério, tem presença de Deus para você em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala sobre fogo. Eu anotei aqui, há mais de 421 referências sobre a palavra fogo. Só no livro de Levíticos, 31 vezes, você vai ouvir fogo. O fogo não pode apagar, é o fogo no altar, é o fogo da presença de Deus, é o fogo. E aí você vai para Apocalipse, tem fogo. Você vai para Mateus, tem fogo. Você vai para Isaías, a palavra de Deus vai falar que Isaías recebeu brasas vivas do fogo, do altar de Deus, do trono de Deus. Você vai para Ezequiel, tem fogo. Você vai para a Bíblia inteira, tem fogo. E aí sabe qual é o fogo que o jovem, adolescente, o homem, a mulher procura? Principalmente os adolescentes, é o fogo da rebeldia, é o fogo da desobediência, é o fogo do namoro ilícito. Que tipo de fogo você está vivendo? É o fogo da prova? Se você está no fogo da prova, irmão, aguenta mais um pouquinho. Mas qual é o fogo da sua vida? Qual é o fogo que te incomoda nessa hora, em nome de Jesus? Eu quero te dar realmente base aqui, eu quero que você entenda que existe um fogo verdadeiro para você, um fogo verdadeiro para a tua casa. Só que nós precisamos criar no nosso coração, e eu estou partindo para o final, diga glória a Deus. Precisa criar no nosso coração um altar verdadeiro. A presença de Deus vem quando tem um altar verdadeiro. Eu anotei aqui algo interessante, porque o altar, ele significa, diga comigo, lugar, tá fraco. Altar significa lugar de encontro com Deus. Altar significa lugar de encontro com Deus. Irmãos, olha o que eu anotei aqui para você. Abel tinha um altar diante de Deus, Noé tinha um altar diante de Deus, Abraão tinha um altar diante de Deus, Jacó tinha um altar diante de Deus, Moisés tinha um altar diante de Deus, Josué tinha um altar, Arão tinha um altar, Gideão tinha um altar, Samuel, Davi, Salomão, tantos homens de Deus tinham um altar do encontro com Deus. Sabe o que esses homens faziam? Eles tinham que ter um lugar, eles tinham que preparar um ritual, eles tinham que pegar um sacrifício, um animal limpo, eles tinham que fazer tantas coisas, andar de uma forma que eu e você hoje não precisamos fazer nada disso. O meu coração é o teu altar. Bata no seu coração. Irmão, hoje o teu coração é o altar. Nós temos esse altar aqui, que é um altar da coletividade, é daqui que fluem as bênçãos para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida. É aqui que nós consagramos dízimos, é aqui que nós consagramos ofertas. Esse é um altar da coletividade, nunca esqueça disso. Altar é lugar de encontro com Deus. Esse altar aqui é um altar da coletividade, onde a palavra é ministrada no coletivo, onde as canções são ministradas no coletivo. Quando Deus quer falar no coletivo, Deus fala através de ministro de louvor, através de pastor, através de homens e mulheres de Deus que sobem aqui e falam através desse altar. Mas existe um altar do encontro que, irmão, é você e Deus.
quero te lembrar que eu estou falando sobre fogo de Deus. Só existe fogo de Deus, só existe presença de Deus quando existe altar, porque altar é lugar de encontro com Deus. Se o teu altar está manchado, hoje é a noite de você rever isso. Se o teu altar, o Senhor não pode visitar o seu altar, essa noite é um lugar, é a hora certa para você. Você que me assiste, o que você tem feito do teu altar? Que na verdade não é teu, o altar é do Senhor. Que tipo de sujeira você tem jogado para o teu altar? Falta de perdão, falta de fé, falta de amor. Você não consegue amar as pessoas, não consegue perdoar as pessoas. E você vai jogando entulho para o teu altar. Entulho para o lugar de visitação, para o lugar de morada do nosso Deus, do lugar de encontro. Como pode alguém encontrar a Deus no seu altar? Se o altar está sujo, Deus não compactua com altares sujos. Existem muitas pessoas, jovens, adolescentes, homens e mulheres. Que tipo de coisa você tem assistido? Pelo amor de Deus, eu tenho uma palavra para você. Desperta em nome de Jesus. Esse altar que é o seu coração precisa estar limpo, precisa estar adornado. Ah, pastor, mas é tão difícil. É difícil, irmão. Ser crente não é fácil, ter vida com Deus não é fácil. Existe renúncia, exige entrega total, exige realmente comprometimento. Não é fácil ter um coração no altar, mas quando você entende o que Jesus fez por você numa cruz, irmão, Ele foi humilhado, foi subjugado, Ele foi maltratado, Ele foi realmente por você, Ele se entregou por inteiro, Ele foi desprezado, tantas coisas o meu Jesus passou, para que hoje eu pudesse ter vida, pudesse ter uma vida no altar com Ele. Que deixar de fazer coisas erradas, irmãos, é o mínimo. Procurar ter uma vida com Deus de oração, no altar. Senhor, eu preciso de um tempo contigo. Esses dias eu estava no carro, olhei para o lado. Eu não estava com a minha esposa, não estava com os meus filhos. Mas eu olhei para o lado e eu comecei a falar assim: meu amigo Espírito Santo, que bom que você está aqui comigo. Aí eu liguei uma música que eu havia feito. Nós cantamos aqui algumas vezes. Aí eu comecei a cantar aquela música. E eu comecei a cantar para o meu amigo Espírito Santo. E ali a gente teve um momento tão especial. E eu comecei a chorar na presença dele. E é isso que eu faço. É isso que você precisa fazer. Eu começava a falar: Espírito Santo, meu amigo, você gostou dessa música? E ele vinha e preenchia o meu coração. Irmão, eu chorei muito. Chorei muito na presença de Deus. E quando eu tenho os meus momentos com Deus, geralmente eu pego meu violão, minha guitarra, começo a orar, começo a buscar. Começo a preparar o meu altar, que é o lugar de encontro. Eu quero que você saia deste lugar com a consciência que você só vai receber o fogo do Espírito Santo, o fogo da presença dele, se você preparar o seu altar. O altar para ele. O teu coração é o aeroporto de Deus. Sabe, irmãos, um dia um pastor falou isso. Eu era tão pequenininho e eu lembro como se fosse hoje, ele falando assim: sabe, tem horas que Deus, Ele quer pousar no seu coração com um jumbo celestial cheio de bênçãos. Nesse jumbo celestial, nesse avião celestial, ele usava essa expressão, e ele falava assim: tem casa para você, tem carro, tem uma família, tem trabalho, tem dinheiro, tem tudo que você deseja e precisa para viver. Tem a presença dele, tem tudo. Mas quantas vezes esse avião, quando chega próximo do aeroporto, do altar, onde ele tem que pousar, onde ele tem que habitar, não tem como. O
O altar está sujo. A pista não está preparada para receber o jumbo de Deus. E aí, sabe o que tem que fazer? O senhor tem que arremeter. Quem é que sabe o que é? Quando tá para pousar, o piloto puxa ali, eu acho que é o manche que fala. Puxa o manche. Tá para pousar. Opa, aqui não dá. Vamos voltar, vamos procurar um outro aeroporto. Uma outra pista de pousagem para pousar. Que você possa entender isso, você que está em casa, que você possa entender isso em nome de Jesus. Chega de viver uma vida rasa, chega de viver uma vida mais ou menos, é hora de buscar esse fogo do Espírito Santo. A lenha não pode. Irmãos, tem umas 2 ou 3 semanas aí que eu fiquei uns dias numa chácara, e lá é um lugar muito gostoso, é um lugar da família, é a chácara dos pais da minha esposa. E ali tem uma lareira. E o Ben, ele ama aquela lareira ali. Até quando não está calor, quando não está frio, perdão. Até quando não está frio, aquele negócio tem que estar ligado. Aceso. Ligado. Aceso. E aí o que acontece? Papai, acende a lareira. E às vezes está um calor, irmão. Ele vai lá, pega as madeirinhas. E tem uma característica naquela lareira, que quando o fogo começa a apagar, o Benjamin olha para mim e fala assim: papai, está acabando, está apagando o fogo. Aí o que o papai tem que fazer? Pegar a lenha e manter a chama acesa. Irmãos, talvez a tua lenha já tenha apagado. Talvez a lenha de alguns aqui, o fogo de alguns aqui, está quase acabando. E Deus te trouxe aqui para que não acabe. Essa noite é uma noite de você colocar lenha no altar. Quem está entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite? É hora de você colocar lenha. Lembra que nós lemos aqui, o fogo não pode apagar. E como é que eu mantenho o fogo, pastor, aceso? Colocando lenha, buscando mais da palavra. O nosso coração, que é o aeroporto de Deus, que é o lugar da habitação, do altar do Senhor hoje. Irmãos, quantas pessoas aqui que eu li, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ter o que eu e você temos, de ter o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, a palavra de Deus diz assim: Cristo em mim, a esperança. Sabe, na época dos discípulos, eu quero falar isso aqui e já vou encerrar. Na época dos discípulos, Jesus estava na terra, os discípulos estavam em volta dele. Aí Jesus acompanhava. Pedro ia para lá, Jesus tinha que ir muitas vezes para um outro lado. Quando dava, estava junto. A maioria das vezes estavam juntos. Aí tem um momento que Jesus fala assim: eu preciso ir aos céus, eu preciso cumprir esse propósito, eu preciso morrer. Não, papai, não, por favor, Jesus, mestre. E aí Jesus vem com essa, Paulo, né, vem com essa preciosidade. Porque enquanto Jesus estava nessa terra, era Jesus com Paulo, Jesus com Pedro. E quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita, Ele nos dá a oportunidade de ter Jesus em mim. É como se Ele saísse daqui e agora Ele está aqui. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? E aí o teu coração passa a ser o altar, o teu coração passa a ser a habitação. O que eu quero dizer com isso é: valorize a presença, valorize o fogo consumidor. Existem muitas pessoas que ouviram o que você está ouvindo e não valorizaram. Existem tantas pessoas que estavam num lugar como esse e falaram e optaram: não, Senhor, eu não quero. Eu quero viver do meu jeito. Eu não preciso colocar lenha no altar. Irmão, precisamos. Não é fácil ser crente, não é fácil, irmão.
exige tantas coisas. Renúncia, entrega, sacrifício. Ah, mas nós não estamos vivendo na graça? Sim, para salvação, sim. Mas para tantas outras coisas, irmão, se você quiser ter uma intimidade com Deus, não ore, não jejue, não busque. O Espírito Santo, ele fala com quem tem intimidade. E é isso que eu desejo nessa hora para você. Que você comece a colocar lenha no altar, no seu coração. Fica de pé. Eu não tenho mais tempo para continuar. Enquanto o Ministério de Louvor chega aqui, queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero ministrar em cima de 3 aspectos, 3 situações que o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus, representa. Eu quero orar para que esse fogo possa te purificar. Diga glória a Deus. É um fogo purificador. Isso está no meu coração. Tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que está no seu coração, todos os momentos que você deixa, tudo aquele entulho que você joga para dentro do teu coração, eu quero orar nessa hora para que Deus venha purificar a sua mente, purificar os seus lábios, que os seus lábios sejam lábios que vão falar do amor de Jesus. Vem, Flávio. Que os seus olhos, que o Senhor não permita que você ande por caminhos incorretos, que os seus olhos não vejam a escuridão, que o fogo do Espírito Santo possa purificar a tua mente, purificar o teu coração. Você que está em casa, eu desejo isso para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Que o fogo de Deus possa consumir, mas não consumir a sua vida, possa consumir a depressão, possa consumir a ansiedade, possa consumir as dores que você tem sentido na sua alma, possa consumir as dores que você sente no teu físico, em nome de Jesus. Que esse fogo consumidor possa realmente aniquilar essas doenças, aniquilar a tristeza que há no seu coração. É esse fogo consumidor que eu desejo nessa hora, em nome de Jesus. E o terceiro aspecto que eu quero orar nessa hora, que o fogo do Senhor traga avivamento para o seu coração, assim como foi nos dias de Pentecostes. Que você possa viver esse algo novo, em nome de Jesus. Vamos declarar essa canção mais uma vez? E a partir do momento que o Ministério de Louvor for cantando, se você precisa liberar